Pelo menos uma pessoa foi morta e 4 outras ficaram feridas num ataque com faca esta segunda-feira numa estação de autocarros em Haifa, no norte de Israel. Segundo as autoridades israelitas, um segurança e um civil neutralizaram o agressor. Fontes oficiais informaram ainda que o atacante seria um cidadão israelita de origem árabe que regressou ao país depois de ter passado algum tempo no estrangeiro. O Hamas elogiou o ataque, mas não reivindicou a sua autoria. Israel recebeu críticas depois de ter decidido bloquear a entrada de ajuda humanitária em Gaza, numa altura em que a primeira de 3 fases do cessar-fogo já expirou há alguns dias. A primeira fase viu a libertação de dezenas de reféns mantidos presos pelo Hamas em troca da libertação de centenas de prisioneiros palestinianos. O acordo mediado pelos Estados Unidos, Catar e Egito previa uma transição suave para a segunda fase do acordo, destinada a negociar o fim dos combates. O ministro egípcio dos Negócios Estrangeiros, Badar Abdelati, condenou a decisão de Israel e acusou o país de utilizar a ajuda como arma e um método de punição coletiva. ولا يتعين ولا يمكن السماح أو قبول استخدام المساعدات كسلاح للعقاب الجماعي وللتجويع. هذا أمر مرفوض تماما ويمثل انتهاك صارخ وصريح للقانون الدولي الإنساني. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, defendeu a sua decisão de bloquear a ajuda humanitária, acusando o Hamas de roubar os bens destinados aos civis. We've done that because Hamas steals the supplies and prevents the people of Gaza from getting them. It uses these supplies to finance its terror machine, which is aimed directly at Israel and our civilians, and this we cannot accept. Netanyahu prometeu novas sanções contra o Hamas caso este não cumpra as suas exigências. Acrescentou ainda que o seu governo concordou com uma nova proposta dos Estados Unidos para prolongar a trégua temporária. In Witkoff's plan, half of the hostages would be released right away, and the remaining half would be released if we reach an agreement on a permanent ceasefire. Again, Israel has accepted this plan, I accepted this plan, but so far, Hamas has rejected it. O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou os acontecimentos e apelou a ambas as partes para que tomem medidas que promovam a paz. Guterres apelou também para que Israel restabeleça imediatamente o fluxo de ajuda ao enclave e pediu ainda ao Hamas que liberte todos os reféns que ainda restam. Os sírios da capital, Damasco, observam o primeiro Ramadão em mais de 5 décadas sem o domínio da família Assad. Bashar al-Assad, presidente durante 24 anos, foi derrubado no início de dezembro numa dramática rebelião liderada pelo grupo Hayat Tahrir al-Sham. Este ano, os damascenos dizem que o sentimento e os costumes do mês sagrado foram restaurados. يعني ما بتحس انه اجى رمضان مبينه يعني هلا مبينه المطاعم مسكره العالم ما لها مفطره مبينه ما حدا بدخن ما حدا يعني عم بياكل بالطريق عادي كنا ما نحس في رمضان يعني. O governo provisório de Ahmed al-Shara terá imposto duros castigos durante o Ramadão. Todos os restaurantes, cafés e bancas de comida de rua foram obrigados a permanecer fechados durante o dia e as pessoas foram proibidas de comer e beber em público. As sanções para os infratores incluem multas e penas de prisão de até 3 meses. Há quem receie que a Síria possa vir a transformar-se num Estado teocrático. O Papa Francisco apresenta sinais de melhoria após ter contraído pneumonia em ambos os pulmões com dificuldades respiratórias. No domingo, segundo o Vaticano, o Santo Padre manteve-se estável e não necessitou de ventilação mecânica. No entanto, continua internado a receber oxigenação suplementar de alto fluxo. Os médicos indicaram que após um episódio de tosse na sexta-feira, a possibilidade de uma nova infecção pulmonar foi considerada. Com 88 anos, o Papa está hospitalizado desde 14 de fevereiro. O Vaticano cancelou a agenda do Santo Padre, que devido ao internamento vai falhar a tradicional celebração de Quarta-feira de Cinzas. Os líderes europeus concordaram em fazer o trabalho pesado para defender os interesses da Europa e da Ucrânia, reforçando a necessidade de mais investimento em armamento para melhorar a sua posição à mesa das negociações. O encontro de líderes em Londres para discutir a guerra na Ucrânia aconteceu após a reunião intensa e polémica entre Trump e Zelensky na Sala Oval. Keir Starmer sublinhou a urgência de um acordo de paz, mas reiterou que qualquer entendimento deve ser sólido, de forma a garantir o êxito e a durabilidade da paz na Ucrânia. We cannot accept a weak deal like Minsk, which Russia could breach with ease.
Instead, any deal must be backed by strength. Every nation must contribute to that in the best way that it can, bringing different capabilities and support to the table. Ursula von der Leyen manifestou a intenção de Bruxelas de trabalhar em conjunto com os Estados Unidos para alcançar a paz. We are ready, together with you, to defend democracy, to defend the principle that there is a rule of law and it's in our common interest to prevent future wars, that we make very clear that these rules count and that democracy, that together the democracies are standing up for that. Giorgia Meloni propôs a organização de uma cimeira entre os líderes europeus e os Estados Unidos para explorar formas de colocar fim aos combates e sublinhou a importância de proteger a unidade do Ocidente. Ma significa anche che noi dobbiamo essere bravi in questa fase a non fare l'errore di dividere o di favorire una divisione dell'Occidente che sarebbe esiziale per tutti. Lo sarebbe particolarmente per l'Ucraina. Na próxima quinta-feira, realiza-se em Bruxelas uma cimeira especial do Conselho Europeu, na qual os dirigentes do bloco irão discutir formas de reforçar a segurança europeia e o apoio à Ucrânia. A União Europeia deve rearmar-se urgentemente e ajudar a Ucrânia a transformar-se num porco-espinho de aço dissuasor. É pelo menos esta a opinião da Presidente da Comissão Europeia. No final da cimeira de alto nível em Londres, Ursula von der Leyen defendeu que o apoio financeiro e militar deve continuar para salvaguardar um eventual acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia. Von der Leyen referiu como a intensificação do investimento na defesa por um período prolongado ajudaria a garantir a segurança da União Europeia e ressalvou que após um período de subinvestimento é a altura do bloco se preparar para o pior. Bruxelas recebe no próximo dia 6 uma cimeira extraordinária na qual von der Leyen irá apresentar um novo plano para aumentar drasticamente as despesas com a defesa do bloco. O plano terá 3 pilares, incluindo a flexibilização das regras fiscais para permitir um maior financiamento público, a mobilização de fundos comuns da União Europeia e um maior envolvimento do Banco Europeu de Investimento. A economia espanhola cresceu mais rapidamente do que qualquer outra nação europeia em 2024. Os especialistas concordam que este boom se deve, em grande parte, ao afluxo de trabalhadores estrangeiros. Nos próximos anos, o governo espanhol está a tentar regularizar quase mais 1 milhão de estrangeiros que aumentaram a força de trabalho ativa. Nesta unidade de produção, no nordeste de Espanha, pessoas de dezenas de nacionalidades trabalham lado a lado para manter uma empresa alimentar a funcionar. Yo soy peruano, pues, y en Perú no suele haber gente de todas partes del mundo. Cuando llegué, tocaba gente de Ucrania, de Marruecos, algunos latinos, pero la mayoría de Europa y gente de África. Es gente que no es la misma cultura, no son las mismas costumbres, la manera de hablar. Estas personas vienen a hacer unos trabajos, hablamos de los trabajos de peonaje, de un matadero, de un despiece, trabajos que las personas que están aquí ubicadas, por la razón que sea, porque hay plena ocupación, prefieren no hacer. Os trabalhadores estrangeiros ajudaram a fazer da economia espanhola a inveja do mundo industrializado, mesmo numa altura em que os sentimentos anti-imigração crescem noutras partes da Europa. Quase metade de todos os empregos criados desde 2022 em Espanha foram preenchidos por estrangeiros. Es como mi segunda casa aquí, entonces sí que es verdad que Rumanía siempre será la primera casa porque vamos igualmente cada año y todo, pero aquí es como si estuviera en casa igualmente, porque todo el mundo nos acoge muy bien. Tal como muitos governos, Espanha tem-se debatido com a migração irregular através do mar Mediterrâneo e apoiou os acordos da União Europeia com Marrocos para tentar conter os fluxos. No entanto, Espanha, sob o comando do primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez, não tem planos para parar o fluxo de estrangeiros autorizados. Sánchez tem mantido a defesa da migração legal, especialmente devido aos benefícios económicos.
4 pessoas morreram depois do ciclone tropical Garance ter atingido a ilha francesa da Reunião, no Oceano Índico. A tempestade trouxe chuvas torrenciais e ventos com velocidade superior a 200 km/h, destruindo casas e infraestruturas críticas. Cerca de 200 mil pessoas, dos quase 900 mil habitantes da ilha, ficaram sem eletricidade e mais de 170 mil ficaram sem acesso à água potável, segundo as autoridades locais. Mais de 800 pessoas procuraram refúgio em abrigos de emergência, uma vez que as chuvas torrenciais provocaram o risco de inundações ou deslizamentos de terras. As autoridades baixaram o aviso de ciclone de roxo, o nível mais elevado, para vermelho. Os residentes devem permanecer em casa, uma vez que se prevê que as chuvas torrenciais e os ventos fortes continuem. A ilha fica a cerca de 1.500 km a sudeste de Mayotte, que foi atingida pelo pior ciclone em quase um século, em dezembro. A viagem do Blue Ghost começou a 15 de janeiro, até que este domingo chegou ao destino, a Lua. Este módulo de aterragem já está em solo lunar. O Blue Ghost é um módulo construído e operado pela Firefly Aerospace, uma empresa privada que transporta equipamento para a NASA. Esta foi a segunda aterragem lunar de uma empresa privada e a primeira vez que a aterragem é feita sem falhas. Meia hora depois da aterragem, o Blue Ghost começou a enviar fotografias da Lua, mas o principal objetivo da missão é fazer uma série de experiências para a NASA. Mas em breve outras empresas esperam seguir os passos da Firefly. A próxima aterragem de uma empresa privada na Lua deve ocorrer ainda esta semana. A NASA está a apoiar estas empresas e quer manter o ritmo de pelo menos 2 aterragens privadas na Lua por ano. Missões que vão ajudar a Agência Espacial Norte-Americana a, no futuro, voltar a enviar astronautas para a Lua.